Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Carlos Barragan, sou conhecido como professor Barragan e estou aqui para lhe ajudar com o direito tributário na sua aprovação junto ao concurso TRF. Eu quero que você passe nesse concurso e por isso eu vou trazer para você aqui uma gama enorme de informações que estão focadas dentro do teu edital para te preparar com muita, mas muita eficiência para a gente tentar conseguir gabaritar essa disciplina na prova. O objetivo aqui nosso é gabaritar direito tributário. Essa é a minha missão junto a você. Então eu quero que você gabarite o direito tributário na prova do TRF, para você já sair na frente dos seus adversários e conseguir a sua aprovação, ok? Então o objetivo é esse. Portanto, nós vamos aqui no Sejures Online trabalhar direito tributário aqui comigo, professor Barragan. Então vamos avançar aí no slide e a gente vai ver já um pouquinho, né, de como eu quero passar para vocês isso. Vou fazer minha apresentação, o que eu quero que vocês estudem logo de cara, de que maneira eu quero que vocês se preparem, umas dicas iniciais. E aí a gente vai entrar efetivamente na matéria, tá bom? Então vamos avançar aí no slide. Olha, primeiro uma apresentação minha para você poder me conhecer. Eu sou advogado, sou contador, também sou perito, né, perito contábil, porque sou contador, então atuo na área de perícia contábil, foi a área que eu escolhi para atuar dentro da contabilidade. Sou professor de Direito Tributário, de Direito Financeiro e de AFO, Administração Financeira e Orçamentária, de universidades e de cursos preparatórios. A AFO, que é uma disciplina também que é calcanhar de Aquiles de muitos candidatos, né? Muita gente tem dificuldade justamente nessas disciplinas que eu leciono, Direito Tributário, Direito Financeiro e AFO. Então a missão é árdua, mas é gratificante. Mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento, sou também pós-graduado em Direito Público, vice-presidente da Comissão de Cultura Jurídica da OAB de Niterói, e autor de livros na área jurídica. Eu tenho alguns livros publicados na área jurídica e também sou articulista e colunista de jornais e revistas. Ok? Então está aí feita a minha apresentação para você. Vamos avançar, vamos passar um pouquinho à frente aí nos meus contatos. Por quê? Porque é muito importante você ter esse contato com o professor, você poder acessar o professor durante o seu estudo. Muitas vezes você está estudando para um concurso público, surge uma dúvida. Puxa, estou com uma dúvida aqui, caramba, como é que eu vou fazer contato agora com o professor? E aí você fica com aquela dúvida e, de repente, aquela dúvida se torna uma questão na prova. Cai na sua prova justamente uma questão acerca daquele assunto. Você não sanou sua dúvida, não sabe resolver a questão, vai no chute. E isso não é legal. Eu quero que você chegue no concurso preparado. Então eu quero que você faça contato. Está com dúvida? Entre em contato comigo. Aí estão todas as redes sociais para você poder fazer contato. Em todas elas eu tive cuidado de colocar professor Barragan. Fica mais fácil você lembrar, poxa, como é que eu vou achar o professor Barragan na rede? Joga lá, professor Barragan, vai aparecer. Então eu tenho o Instagram, @professor Barragan, eu tenho também o Facebook, que é a minha página Professor Barragan, tem também o Periscope, @professor Barragan e por fim o meu e-mail, professorbarragan@yahoo.com.br. No meu Periscope, volta e meia, eu estou entrando para fazer uns comentários sobre algum tema, fazer um bate-papo sobre algum tópico de um concurso, e aí vai estar o teu ali dentro, né? Eu vou chegar, por exemplo, para falar sobre obrigação tributária, aí eu vou bater um papo sobre obrigação tributária, uma coisa mais descontraída, mais tranquila, né? Não tão ortodoxa como uma aula, não tão catedrática, para você poder também ter outro meio de aprendizado. Então é legal de vez em quando estar acessando ali o Periscope e acompanhando essas videoaulas. Da mesma forma, no Instagram e no Facebook, eu procuro publicar também, vez por outra, né, dicas. Eu entro e faço vídeos de até 1 minuto falando uma dica, um vídeo dica. Então é legal você estar me acompanhando também ali no Instagram. E o Facebook dá a opção também de fazer ao vivo. Às vezes eu faço também aulas ao vivo dentro do Facebook. Então é legal você acompanhar pelo Facebook também. Então você tem 3 outras ferramentas que vão te ajudar a acessar esse conteúdo que eu estou falando para você de outras formas, com outros exemplos, trabalhando de uma forma mais descontraída. Então também é uma maneira boa de você novamente ver a matéria e assimilar talvez aquele conteúdo que você não tenha assimilado anteriormente. Ok? Muito bem, vamos avançando aí então. Olha só, leitura obrigatória. Eu preciso que você faça a leitura do artigo 145 ao artigo 162 da Constituição da República, que é a parte que trata do Sistema Tributário Nacional. Preciso que você leia o Código Tributário Nacional, o CTN, e preciso que você leia a Lei 6.830 de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal. Por que isso, professor? Pelo seguinte, porque esses 3 pontos que eu pedi para fazer a leitura são pontos que volta e meia aparecem na prova do TRF, volta e meia aparecem no concurso público, porque eles tiram muitas questões de letra da lei ou letra da Constituição. Então, se você conhecer o conteúdo da Constituição, se você conhecer o conteúdo das normas infraconstitucionais que estão atreladas ao seu edital,
você vai ter uma chance muito grande de acertar metade das questões aí. Porque a maior parte, assim, vamos botar assim, 50%, 60% das questões são extraídas de texto da lei. Talvez 30% a 40% no máximo são questões que vão exigir de você um raciocínio que está fora do texto legal. Fora daquele ipsis literis, a letra legal, a letra do texto da Constituição, a letra do texto da lei, tá? Mas a maior parte acabam pegando do texto legal. É claro que se você estudar a disciplina, como você está fazendo aqui no curso, aprender a disciplina de modo a entendê-la, você não tem que decorar o texto da lei, porque fica fácil de você desvendar isso. Por isso, eu te digo, faça leitura, não precisa decorar, faça leitura disso que eu pedi para você ler, 145.62 da Constituição, CTN e a Lei de Execuções Fiscais, conhecida como LEF. Faça leitura dessas normas e entenda a matéria aqui com as nossas aulas. Porque aí você tem o conjunto completo para poder gabaritar direito tributário, que é o nosso objetivo, né? Eu quero que você gabarite direito tributário. Então a gente vai trabalhar junto para conseguir esse objetivo. Então, ó, lê o que está na Constituição, lê o que está no CTN, lê o que está na LEF e vamos para dentro das aulas para entender o direito tributário. Tranquilo? Então vamos avançar aí. Bom, vamos trabalhar primeiro umas noções importantes, que são as noções preliminares para a gente entender como é que se forma essa ideia do direito tributário. Porque a gente, como eu falei para você, eu quero que você entenda o direito tributário. O direito tributário ele é simples, prático e objetivo. Ele não é nenhum bicho de sete cabeças. Ele não é complexo e eu quero mostrar isso para você. Eu vou te ensinar o direito tributário de uma forma simples, prática e objetiva que vai fazer você acertar as questões na prova. O meu objetivo, como eu falei desde o início e vou falar até o final, é fazer você gabaritar direito tributário na prova do TRF. Tá bom? Então olha só. Como é que se forma tudo? A gente, no passado, muitos anos atrás, nós tínhamos aqui o chamado estado de autotutela. O que era isso? Ora, era cada um por si. Autotutela, eu vou tutelar os meus direitos, interesses e liberdades. Então, eu tinha que lutar para conseguir tutelar os meus direitos, interesses e liberdades. Então, naquela época, cada um agia por si. Cada um tinha que defender os seus próprios interesses, direitos e liberdades. Mas pense, havia gente que não tinha como defender seus direitos, interesses e liberdades. Pessoas que eram mais fracas, menos poderosas, que não tinham espaço na sociedade. Então essas eram oprimidas. Em contrapartida, eu tinha um grupo muito poderoso, um grupo que podia fazer seus direitos, interesses e liberdades sobre os outros. E, obviamente, que durante o passar do tempo, isso jamais perduraria. Então, aquela categoria que sofria, que eram os fracos, os oprimidos, que não tinham espaço na sociedade, se rebelaram. E, ao se rebelar, passaram a exigir algo acima de todos que pudesse tutelar os direitos, interesses e liberdades de todas as pessoas de forma equânime. Então, o que eles buscaram foi a igualdade de tratamento. E aí, nisso, surgem vários filósofos na época, né, vários teóricos, falando sobre essa nova figura, que seria o Estado. Então, surge o Estado. O Estado é uma ficção, ele não existe fisicamente. Então, o Estado é uma criação que foi feita para que ele fique acima da população e atenda os direitos, interesses e liberdades dessa população. Então, daquele ponto em diante, o Estado passou a tutelar os interesses, direitos e liberdades da população. Então, você não precisava mais ter que defender seus interesses, direitos e liberdades. Não era mais cada um por si. Agora havia o Estado acima. Portanto, qualquer conflito existente entre aqueles cidadãos tinha que ser resolvido agora pelo Estado. E o Estado é que fazia isso. Só que há um detalhe. O Estado, para se manter, ele precisa de recursos. Sem dinheiro, não há como se manter essa figura do Estado. Então, a população concorda em contribuir para a manutenção do Estado. E aí surge a figura do contribuinte, tecnicamente falando. Então, o contribuinte é aquele que contribui para a manutenção do Estado. Por isso a gente paga o tributo. O tributo é pago para ajudar o Estado a se sustentar e devolver na forma de serviço, na forma de órgãos, na forma de investimentos, o atendimento às necessidades públicas. A ideia é essa. O Estado ele é criado para atender necessidade pública e nunca necessidade coletiva ou necessidade particular. A necessidade pública é aquela que, para todas as pessoas, direto ou indiretamente, é interessante de ser atendida. Todos têm interesse direto ou indireto que seja atendida. Já uma necessidade coletiva ou particular, apenas um grupo da sociedade ou uma única pessoa tem interesse que seja atendida, direta ou indiretamente.
Então, na verdade, o Estado ele é criado para atender necessidade pública, e daí ele tem que se organizar para isso. E como é que ele se organiza para isso? Ele pega esses recursos da população e ele estabelece a atividade financeira dele. Ele vai organizar a atividade financeira dele. Então ele pega, capta o recurso, que é a arrecadação, vai guardar esse dinheiro, vai custodiar, vai gerir esse dinheiro da melhor forma possível a atender as necessidades públicas e então vai gastar. Isso é a atividade financeira que ele realiza. Tá? Dentro dessa atividade financeira, a receita mais relevante para o Estado é o tributo, é a receita tributária. A receita tributária é a receita que responde por mais da metade das receitas existentes no cofre público de qualquer ente federativo. Então, entrou o tributo no cofre público, é a receita mais importante, mais preciosa do Estado. Ele tem que gerir ela muito bem para poder atender as necessidades públicas na hora de gastar aquele recurso. Então é daí que surge a grande ideia do tributo. O tributo vem como a maior fonte de receita para o Estado para poder manter esse Estado e ele atender os interesses, direitos e liberdades daquela população. Então a ideia toda é essa. A gente criou o Estado, agora a gente tem a figura do tributo como sendo o principal elemento das receitas públicas desse Estado, que nós concordamos em pagar, por isso somos contribuintes, para que esse Estado possa atender às nossas necessidades. Então daí a gente vai passar a ter justamente o tributo como principal fonte de receita, para poder manter o Estado e atender esses interesses e liberdade. Mas para isso a gente precisa regular esse tributo, precisa estabelecer regras para esse tributo. E aí surge então o direito tributário. O direito tributário ele vem para normatizar esse tributo, normatizar as relações jurídicas que surgem da tributação. Então o direito tributário ele é uma disciplina dentro do direito que ela é autônoma do ponto de vista didático, não do ponto de vista científico, mas do ponto de vista didático ela é autônoma. Então o direito tributário ele pode ser entendido como um ramo do direito público didaticamente autônomo que estuda, normatiza e regula as relações jurídicas existentes entre o Estado e o particular ou o Estado e o próprio Estado. Porque a gente vai ver que o próprio Estado vai pagar tributo também. A gente vai ver isso. Quando chegarmos no tópico da imunidade, você vai entender o que eu estou te falando. Então o Estado ele também vai pagar tributo. Então a relação entre o Estado e o particular, o Estado e o próprio Estado, no que se refere ao seu objeto de estudo, que é o tributo. O tributo é objeto de estudo do direito tributário. Então o direito tributário ele vai estudar, normatizar e regular as relações que surjam do tributo, as relações que vão surgir e que tem como objeto o tributo. Tranquilo? Então esse seria o conceito de direito tributário para a gente poder inaugurar o nosso estudo aqui. Então a gente fez uma breve abordagem histórica para podermos chegar até a formação do direito tributário e agora vamos adentrar a análise do objeto de estudo do direito tributário, que é o tributo, que aliás é um tópico relevantíssimo para você poder entender o direito tributário. Você começa a entender o direito tributário a partir do momento que você entende o tributo. Se você entender o conceito de tributo, você vai ver que a quantidade de informações que você vai ter é enorme e vai fazer você compreender o direito tributário de uma forma muito mais clara, muito mais tranquila e, como eu disse, de forma simples, prática e objetiva. Então, o meu objetivo agora com você é esse. Vamos avançar, então. Olha só, o conceito de tributo está previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, o CTN trouxe o conceito de tributo. Não adianta a doutrina querer estabelecer conceito de tributo. Não adianta a doutrina querer inventar um conceito para tributo, porque o conceito de tributo é ex lege, instituído em lei. O conceito de tributo está na lei, é o artigo 3º, então não tenho o que inventar. Eu não posso criar um conceito que seja diferente daquele que está na lei. A lei impõe, é o poder de tributar do Estado, é o poder que ele tem de nos tributar para poder se manter e atender as necessidades públicas. Contra isso eu não posso agir. Contra isso eu não posso me voltar. Então não adianta eu criar um conceito na doutrina que seja diferente do conceito legal de tributo. Então o artigo 3º, ele traz para a gente o conceito ex lege de tributo, conceito que está na lei. E ele diz para a gente o seguinte, acompanhe no seu slide, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Poxa, professor, eu li, é bonito o conceito, fica legal, mas não entendi nada. Não faço a menor ideia do que é tributo após ler o artigo 3º do CTN. Pois é, nem você, nem ninguém. Por quê? A escrita que foi feita ali no artigo 3º foi feita para ninguém entender o que é o tributo. Porque tem uma série de informações misturadas e embaralhadas ali dentro que realmente não ofertam com clareza à população o que realmente significa o tributo. Então, para nós compreendermos o tributo, e principalmente você que vai fazer a prova do TRF,
você tem que conhecer para o concurso, eu vou sugerir aqui uma medida didática que é de separar esse conceito. Eu verifico ao longo dos anos que eu já leciono há mais de 12 anos em cursos preparatórios, e eu verifico que os alunos eles absorvem com muito mais eficiência o conceito de tributo quando a gente separa as partes desse conceito. Então eu vou sugerir uma separação aqui didática que tem dado certo ao longo de todos esses anos. Então vamos começar pegando o primeiro trecho aí do conceito de tributo. Quando diz que o tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Então vamos pegar esse trecho aí. Olha lá, ele fala que é uma prestação pecuniária compulsória. Então beleza, então vamos aí no slide, olha. Primeira coisa interessante que aparece pra gente. Ele diz pra gente aí que o tributo é uma prestação, então vou sublinhar aqui, ó, prestação pecuniária compulsória. Ora, o que é uma prestação? Para tudo. Olha só, se ele está falando para mim que o tributo é uma prestação, vou lá para o direito civil. Caramba, professor, mas por que isso? Como assim? Pelo seguinte, prestação não é um instituto do direito tributário. A prestação ela é estudada pelo direito civil. O direito civil, quando vai tratar a parte do direito das obrigações, ele estuda a prestação. Então, a prestação não é um instituto próprio do direito tributário. Então, eu não posso me valer das regras tributárias para poder conceituar o que é prestação, porque isso já foi feito pelo direito civil. Então, nós, do direito tributário, não podemos contrariar conceitos, institutos e formas que já foram estabelecidas pelo direito privado. Então, conceito, instituto e forma que já foram estabelecidos pelo direito privado têm que ser aplicados no direito tributário da mesma maneira. Daí a regra do artigo 110 do CTN, que você vai ler. O artigo 110 do CTN, ele traz essa previsão para a gente. Então, o conceito de prestação está no direito civil. Vamos botar aqui, ó. Bota aí, ó. Está no direito civil. Prestação está no direito civil. Não está no direito tributário. Artigo 110 do CTN. Tranquilo? Tá? Muito bem. Então, para eu poder entender a figura do tributo, eu tenho que saber o que é a prestação. Olha só que interessante, para entender o direito tributário, começar a entender o direito tributário, eu tenho que buscar apoio lá no direito civil. O direito civil tem que me ajudar. Então eu vou até o direito civil. Olha como os ramos do direito se integram. Olha como a gente faz aí um trabalho sistemático. Então eu vou lá no direito civil, chego no direito civil e falo, direito civil, estou precisando saber o que é a prestação. Aí o direito civil vai virar e vai responder para você, a prestação é o objeto de uma obrigação. Toda obrigação tem por objeto uma prestação. Opa, peguei essa informação, voltei agora para o direito tributário. Vou botar aqui. Peraí, se toda prestação tem por objeto, se toda prestação, perdão, é objeto de uma obrigação, olha o raciocínio, vamos junto agora, dá a mão, vamos nessa. Ó. Se toda prestação é objeto de uma obrigação e o tributo é uma prestação, a relação, bota a seta aí, ó. A relação jurídica tributária, ela é de que natureza? Veja, se o tributo é uma prestação e a prestação é objeto de uma obrigação, então a natureza da relação jurídica tributária é obrigacional. Se o tributo é uma prestação e é objeto de uma obrigação, então eu tenho no direito tributário uma obrigação. Pois, se o tributo é uma prestação, eu necessariamente terei que ter uma obrigação. Então vamos botar essa informação aqui, vai começar a ficar cada vez mais claro para a gente. Olha aqui. Então, relação jurídica tributária, ela é obrigacional. Obrigacional. Se ela é obrigacional, dá origem, então, a uma obrigação. Olha, estou falando tributo, obrigação tributária. Correto? E é verdade. Se você observar o seu artigo 113 do CTN, você vai verificar que tem a figura da obrigação tributária. Caramba, professor! Então, pelo artigo 3º, apenas pela palavra prestação, eu já posso afirmar com propriedade que existe obrigação tributária. Perfeito. Viu só que bacana? O artigo 3º é fantástico para você entender o direito tributário. Então, só pela palavra prestação do artigo 3º, você já consegue identificar que existe obrigação tributária.
Está lá no artigo 113 do CTN. Portanto, a relação jurídica tributária é uma relação de natureza obrigacional, porque o seu objeto, que é o tributo, é uma prestação. Beleza? Primeira conclusão importantíssima para a gente. Então, olha, dessa primeira palavra, a gente nem pegou o trecho todo ainda, da primeira palavra, a gente já concluiu que o tributo é uma prestação, portanto, é um objeto de uma obrigação, então existe obrigação tributária. Logo, a relação jurídica tributária é uma relação obrigacional. Sendo obrigacional, eu já sei que existem duas partes nessa relação. Por quê? Porque eu vou lá no direito civil e eu não posso alterar, outra informação que aprendemos, eu não posso alterar o instituto, conceito e forma trazidos do direito privado, que o direito civil está no direito privado, e eu vou lá de novo, busco e falo, olha, direito civil, eu preciso saber, nessa relação em que tem uma obrigação tributária, quem são as partes dessa relação? Quem está como sujeito ativo e quem está como sujeito passivo na relação obrigacional? Porque eu estou dentro do direito tributário e surgiu para mim uma tal de obrigação tributária. E aí o direito civil vai responder para você assim, ó, na relação obrigacional nós temos duas pessoas que integram a relação, o credor e o devedor. Então vamos trazer para cá essa informação e vamos lançar aqui. Então aqui eu tenho o credor e o devedor. Credor e devedor. Então, na relação tributária, eu também teria um credor, alguém que é credor do tributo, e na outra ponta, alguém que é o devedor do tributo. Então, alguém que tem que pagar o tributo e eu tenho o credor que vai poder exigir o cumprimento desse tributo. Caramba, quem é o credor e quem é o devedor em matéria tributária? Aí isso aí é muito comum, né? As pessoas ficarem na dúvida, né? Pô, quem é credor e quem é devedor em matéria tributária? Tem gente que vai falar assim, não, o credor é o Estado. Cuidado. Essa armadilha eu não quero que você caia na prova. Então eu vou te preparar aqui da melhor forma possível. Vamos lá, vamos acertar isso aí, ó. Vamos apagar aqui, a gente vai usar esse slide aqui. Então olha só, eu tenho aqui o credor do tributo, que na verdade não é o Estado. Porque quando a gente fala Estado, e você está estudando direito administrativo, você sabe que o Estado ele vai se dividir em administração pública direta e administração pública indireta. E aí, qual o cenário que se apresenta lá no direito administrativo para você? Na administração pública direta, quem é que integra essa parte de administração? São os entes federativos, correto? Então, a administração pública direta, eu tenho os entes federativos. E na administração pública indireta? Na indireta, eu tenho autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Dessas quatro, somente duas são pessoas jurídicas de direito público, que são autarquias e fundações públicas. Essas são regidas pelo direito público. As demais são regidas pelo direito privado. Então, de novo, olha só. Na administração pública direta, eu tenho os entes federativos que todos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, são pessoas jurídicas de direito público. São regidas pelo direito público. Ao passo que na administração pública indireta eu tenho quatro entidades: autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Dessas quatro, apenas duas são pessoas jurídicas de direito público, que são autarquias e fundações públicas. Sociedade de economia mista e empresa pública são sujeitos ao regime do direito privado. São pessoas jurídicas de direito privado. Aí eu te pergunto, o tributo, ele está sujeito ao regime de direito público ou regime de direito privado? O tributo está sujeito ao regime de direito público. Ele é uma verba pública, é uma verba que pertence ao povo. Ele não está numa relação privada entre partes. Ele está sujeito a uma regra que é imposta a todos, ela é cogente e ela visa atender a todos indistintamente. Por isso eu entrego a quantia a título de tributo para que o governo gaste nas necessidades públicas e não coletivas ou privadas. Então o tributo está sujeito ao regime de direito público, para que você possa entender agora a figura do credor. Então, se o tributo está sujeito ao regime de direito público, eu não posso ter alguém sujeito ao regime de direito privado cobrando tributo. Por quê? Porque eu vou ter um conflito de regimes. Pense comigo, se uma sociedade de economia mista, que está sujeita ao regime jurídico do direito privado, cobrar o tributo, que é sujeito ao regime de direito público, eu vou ter um conflito naquele momento. Qual regime irei empregar? O da pessoa jurídica, que é direito privado, ou da verba, que é direito público? Qual regime eu emprego naquele momento? Então haveria um conflito de regimes. Para que isso não aconteça, ficou estabelecido que o credor do tributo tem que estar no mesmo regime que o tributo.
Então, o credor do tributo tem que ser uma pessoa jurídica de direito público, ok? Então, nada de falar que o credor do tributo é o Estado, esquece isso. O credor do tributo é a pessoa jurídica de direito público. Vamos botar isso aí na nossa anotação. Vou botar aqui de outra cor, a gente dá o destaque. Ó, credor, a gente puxa aqui, ó. PJ, pessoa jurídica. De direito público. O artigo 119 do Código Tributário Nacional, que está dentro do escopo de leitura que eu te passei, o artigo 119 do CTN, ele vai falar isso para a gente. Ele vai dizer que a pessoa jurídica de direito público é que pode exigir o cumprimento do tributo. Então, só PJ de direito público é que pode cobrar tributo no Brasil. Portanto, o credor do tributo é a pessoa jurídica de direito público. Tranquilo? Então, sanamos essa questão aí do Estado, ou então alguns citam só a União, os entes federativos. Não, esquece. Ente federativo cobra tributo. Autarquia pode cobrar tributo e fundação pública pode cobrar tributo no Brasil. E mais ninguém. Tranquilo? Beleza? Então vamos passar para a figura do devedor agora. Então quem vai ser o devedor de tributo no Brasil? Todo mundo conhece classicamente o contribuinte. Fala, o contribuinte é o devedor, mas não é só ele. A gente vai aprender agora que existe uma outra figura que também deve tributo no Brasil e que não é o contribuinte. E mais à frente a gente vai especificar um pouco mais sobre esses dois. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses dois, mas lá no tópico de obrigação tributária, quando chegar lá na frente, tá bom? Então olha só, eu tenho aqui como devedor no Brasil o clássico, que é o contribuinte, todo mundo conhece. Eu tenho aqui o contribuinte. E tem também uma figura que talvez alguns não conheçam, que é o responsável tributário. Então, o responsável tributário. Tá? Então, a gente tem o contribuinte e tem o responsável tributário. São as duas figuras que constam como devedoras aí. Ok? Tranquilo? Beleza? Então, guarda isso. Não erra. O Estado, o credor e tal, às vezes tem livro que te induz a isso. Não é a realidade. Tá? A questão é que a pessoa jurídica de direito público é que é o credor. E está comprovado no artigo 119 do Código Tributário Nacional. Da mesma forma como devedor, nós temos contribuinte e responsável também, comprovado pelo artigo 121, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Beleza? Fechou? Então tá bom, ó, vamos fechar aqui esse bloco e aí a gente continua o nosso estudo de direito tributário no próximo bloco. Um grande abraço e bons estudos!